A paz do Senhor a todos. Chegamos ao mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. E o tema da nossa revista vai falar a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. O tema da nossa lição de hoje vai falar sobre Adão, o primeiro homem. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Descrever a criação dos céus e da terra. Mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. Conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 a 8. Acompanhem comigo na tela. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O nosso textuário diz assim, acompanhe comigo na tela. Textuário. E disse Deus: façamos o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Vanderlei Tadeu, do setor de número 4, e também o pastor Luiz Pantaleão, do setor de número 2. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor, pastor Danilo, pastor Vanderlei. A paz do Senhor. Prazer poder retornarmos com mais um trimestre da nossa EBD. E a nossa paz do Senhor a todos os nossos professores e alunos da EBD. O nosso primeiro tópico tem como tema a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, como podemos defini-la? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, observando esta pergunta feita pela sua pessoa, a definição da doutrina bíblica do homem, para nós falarmos sobre ela, nós teríamos que observar que, primeiramente, o homem ele foi criado. Não é obra, como muitos pensam, de uma evolução. Não, o homem é obra-prima das mãos de Deus. E para nós falarmos sobre este assunto, nós teríamos que falar também acerca desta questão científica que estuda o homem como um todo e chama-se antropologia. Esta palavra vem do grego anthropos, que significa homem, logia, que significa ciência, ou seja, estudo ou ciência. A união destes dois termos forma a palavra antropologia. E a doutrina do homem, ela existe, a antropologia biológica, que estuda os aspectos genéricos e biológicos do homem, a antropologia social, que estuda as organizações, ou seja, sociais e instituições políticas do homem, e a antropologia cultural, que estuda os sistemas simbólicos e comportamentos
e religiosidade do homem, e a antropologia teológica que estuda o ser humano a partir da visão bíblica e teológica. O termo homem, proveniente do latim homini, que é aplicado ao ser humano em um todo, ou seja, o homem, ele não é uma obra do acaso. O homem, ele é criado por Deus. E nós vamos observar isso daqui. O homem foi a última criação de Deus. Entre toda a criação, o homem foi o último a ser criado. E nós vamos observar isso daqui, e é muito importante para nós lembrarmos disso, que o homem, ele sendo obra-prima das mãos de Deus, ele precisa compreender que em tudo isso que nós falamos aqui, ele é a coroa da criação. O homem não foi criado simplesmente como uma obra do acaso. Deus planejou a criação do homem. Muito bem, pastor Vanderlei. O homem não foi... O homem não apareceu por um acaso, né? A coroa da criação, muito bem colocada pelo nosso pastor Vanderlei. Onde podemos nos amparar a respeito desses fundamentos? Pastor Luiz. Pastor Danilo, muito importante esse questionamento feito. Como bem aplicou essa introdução, a antropologia, que ela vem do grego, ela reúne então o ser humano ao conhecimento. Mas essa palavra logos, ela tem dentro das suas definições uma palavrinha chamada pensamento. É tudo aquilo que o homem pensa a respeito do ser humano, de uma maneira abrangente em todas as suas dimensões, como bem frisou nosso companheiro, amigo, pastor Vanderlei. Agora nós precisamos entender que a antropologia, ela surge como uma ferramenta da sociologia e ela busca compreender as diferenças étnicas do ser humano, buscando então preencher as necessidades do homem, levando em conta o meio em que ele vive. A antropologia, ela não vai estudar apenas e tão somente o homem como um ser isolado, mas ele busca conhecer, compreender e entender o meio social, o meio em que ele vive. E daí surgem inúmeras correntes de pensamentos, pastor Danilo. Teorias que vão confundir até as mentes mais brilhantes da raça humana. Porém, não passam de teorias, em que a ciência até hoje não conseguiu e não vai conseguir provar a sua veracidade. Eles não conseguem encontrar argumentos plausíveis que mostrem que eles estão certos nas suas especulações. Porque sem a menor sombra de dúvida, o homem, ele foi criado e não houve uma evolução. Não houve um processo seletivo da natureza. A Bíblia, ela é o nosso canal de fé. E a fé, pastor Vanderlei, é o fundamento de toda essa questão. Mas para que possamos ter uma fé, nós não podemos nos amparar em uma fé cega. Nós não podemos acreditar naquilo em que nós não conhecemos. Aí entram alguns instrumentos para alicerçarmos a nossa fé. Como, por exemplo, as declarações de fé de nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ela diz: cremos, professamos e ensinamos que o homem é criação de Deus. Esta afirmação está na página 77 do livro Declaração de Fé, escrita pelo pastor Ezequias Soares, pela nossa Casa Publicadoras da Assembleia de Deus. Afirma ainda o autor
dizendo: podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação de Deus. Adão é o primeiro homem e dele Eva, trazendo sim todas as gerações de seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. Salientamos aos nossos professores e alunos, pastor Vanderlei, que devemos tomar um cuidado muito grande aqui, para nós não confundirmos as declarações de fé da igreja, o credo de uma denominação, com a autoridade bíblica, que é soberana sobre as nossas vidas. A declaração de fé aqui, elas são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Se eu sou obreiro reconhecido pela igreja local, pelo pastor presidente da nossa igreja, eu devo tomar um cuidado muito grande para não infringir esses conceitos reconhecidos como bíblicos pela liderança abalizada, porque a igreja ela tem que ter, e nós buscamos uma unidade de ensino. E essa unidade ela só vai vir quando nós pregamos uma coisa só. E a declaração de fé, ela deve ser acompanhada, conhecida, lida por todos os nossos professores da EBD. Pois dentro das 16 declarações de fé, pastor Vanderlei, ela vai trazer todas as doutrinas sistemáticas em que nós pautamos as nossas crenças. Temos ainda, além da declaração de fé, um número muito grande de livros que podem e devem ser consultados. Há muitos autores que se aventuram num assunto tão brilhante como esse. Porém, também precisamos dizer que toda boa literatura, bem como as declarações de fé das Assembleias de Deus, são ou devem ser extraídas das doutrinas bíblicas. Sem a menor sombra de dúvida, a literatura em que nós buscarmos, nenhuma delas vai se sobrepor à palavra de Deus. A Bíblia, ela foi, ela é e sempre será o fundamento da nossa fé. Nós cremos pela palavra de Deus. Podemos dizer que a nossa única regra de fé é a Bíblia e salientarmos ainda que a palavra de Deus é infalível. Ela é a única verdade absoluta nesta terra. Pois aqui homens foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para expressar o pensamento de Deus. Então a Bíblia, toda boa literatura, tem que estar inserida ou extrair conceitos da palavra de Deus. Temos que dizer, pastor Vanderlei, que toda literatura extra-bíblica será apenas especulações, serão apenas pensamentos humanos, serão apenas teorias que possivelmente trará conceitos errôneos a respeito do homem, de Deus e do relacionamento criatura com o seu Criador. Repito, somos pela Bíblia a coroa da criação de Deus. Glória a Deus, muito bem colocado, pastor Luiz. Nós vemos também a respeito dos objetivos. Quais são os 4 objetivos centrais acerca do homem, segundo a lição? Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Quando nós vamos observar aqui no terceiro subtópico da nossa lição, acerca destas perguntas que o homem faz, né? Uma delas é: quem sou? Quem sou? E quem somos, né? Na verdade, eu sou uma obra das mãos de Deus, criado por Ele,
com propósito, porque Deus não cria nada sem propósito. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Segundo, o que faço aqui nesta terra? Estou aqui para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Então o homem precisa se conscientizar de que, além dele não ser uma obra do acaso, Deus não chama ninguém ocioso, o homem precisa executar aquilo que Deus assim. Criando o homem, nós vamos observar que Deus já deu tarefas ao homem, trabalhos ao homem. Nós vamos observar que Deus capacitou Adão com uma sabedoria tão grande, que quando nós olhamos hoje, jamais você vai ver um animal, ou um mamífero, ou seja lá, o que for, com um nome que não seja semelhante à feição deste animal. Então, Deus já começou dando tarefas ao homem. Depois, nós vamos ver que Deus colocou o homem para cuidar do jardim e assim sucessivamente, falaremos mais para frente. De onde vim? Primeiramente, viemos do pó. Temos uma parte material, que isso é para nós não se gloriarmos diante de tanta, sendo a coroa da criação, mas para nós não se gloriarmos. E a outra parte que é imaterial, que é o sopro de Deus. Então temos uma parte terrena e temos uma parte do céu em nossas vidas, que é o sopro de Deus nas nossas vidas. O que é que nós observamos com isto? Com a matéria, que é o pó, esta carne que temos, nós devemos servir a Deus, trabalhar, fazer alguma coisa aqui na terra. Mas com aquilo que recebemos de Deus, devemos glorificar a Ele, porque estamos aqui, porque Ele nos criou. Então, primeiro, quem sou? O que faço aqui? Em terceiro lugar, de onde vim? E nós vamos observar aqui, para onde vou? Para onde vou? Há uma eternidade após, ou seja, esta vida que temos aqui, que é tão curta, nós vamos nos encontrar com o Criador. Para onde que vamos? Resta-nos escolhermos enquanto estamos aqui. O caminho, que é obedecer a Deus, aceitar a Ele como Salvador, andar segundo a palavra de Deus, para podermos ter um encontro com Ele e estarmos preparados para morar nas mansões celestiais. Mas nós teremos um encontro com o Criador. Então, resta a cada um de nós, você que está me ouvindo, pensar um pouquinho para onde que estamos indo. Porque a nossa vida aqui na Terra vai decidir o nosso futuro. As nossas decisões aqui, concernentes ao Senhor, vai decidir o nosso futuro. E para encerrar aqui, como seres criados por Deus, somos dependentes dEle. Não fazemos o que queremos. Existe um plano de redenção. Para isso, passou a existir, ou seja, isto aqui passou a existir após a queda. Então, Deus criou o homem. E depois que houve a queda, Deus também, agora, com o plano de redenção para este homem. Então, não tem como nós nos gloriarmos, de maneira nenhuma, a não ser adorar a Deus, exaltar a Ele, sermos obedientes a Ele, porque nós vamos observar que este homem que existe, que está aqui na terra, todos nós que estamos aqui, somos dependentes do nosso Criador. Muito bem, pastor. Chegamos ao término deste tópico e já voltamos.
chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como título a criação dos céus e da terra. A obra de Deus ela é perfeita. O que Deus criou primeiro? Pastor Luiz. A Bíblia tem essa resposta, pastor Danilo. Pode aparentemente não ter grande importância ao primeiro olhar, mas a Bíblia tem a resposta e é de suma importância entendermos isto. Para isto, nós temos que conhecer alguns instrumentos que nos auxiliam a conhecer e a entender a Bíblia, como, por exemplo, a hermenêutica, que vai nos trazer algumas ferramentas para que possamos compreender o que está escrito. E quando a Bíblia é aberta já, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Deus deixa escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse versículo, pastor Vanderlei, ele tem uma profundidade muito grande e mostra como nós servimos um Deus maravilhoso. Olhemos a sequência e a lógica dessa narrativa. Está escrito lá primeiro, no princípio. Vai falar do início, Bereshit. Original, ele vem como Bereshit, dizendo que teve um início. Toda essa história de raça humana teve um início. Ela teve um começo dessa história. Afirmando assim, nós vamos encontrar uma lógica na Bíblia, e quando eu fazia teologia, curso teológico, nós sempre comentávamos que devíamos ler entre as linhas do que está escrito na Bíblia, para compreendermos. Nós vamos entender que antes disso não existia nada. Antes do céu ser criado, não existia nada além de Deus, que é eterno. E continua dizendo, no princípio criou Deus. Primeiro fala de início, segundo fala da origem. Da onde que tudo começou? Da onde que tudo veio? E aqui já vem a grande refutação. Não houve Big Bang. A grande teoria do surgimento do universo. Muito menos a teoria da evolução proposta por Darwin. Mas houve uma origem. Houve um princípio e uma origem. Quando falamos de origem aqui, a Bíblia vai deixar bem claro que ela veio de Deus e que tudo isso dependeu de um projeto, então. Nós somos frutos de um projeto divino. Mas ele continua dizendo, no princípio criou Deus. E essa palavra criar, no seu original, é o bará. Criar do nada. Usado apenas e tão somente para as ações divinas. Ninguém, não há outra criatura nos céus ou na terra que consiga fazer algo que não existe e não tenha uma matéria-prima. E aí a Bíblia vai trazer a resposta do seu questionamento. No princípio criou Deus os céus. E o que é os céus? Por que é que Deus criou primeiro os céus? Nós temos que entender que houve um projeto e uma razão de todas as coisas. A sabedoria de Deus não permite que Ele vá fazendo as coisas por fazer e vá acontecendo por acontecer, no meio do caminho decidindo. Por que Deus faz primeiro o céu? Ora, é no céu que nós encontramos os anjos. Todos os seres angelicais estão acomodados no céu. Primeiro veio o espiritual, o céu, para depois o material. Os anjos, pastor Vanderlei, são espirituais. Não tem corpo, não tem matéria. Mas eles são criaturas que foram criadas e precisavam ser alocadas em algum lugar. Olha como a sabedoria de Deus é tremenda, é perfeita. Os céus foram criados
bem como os seres angelicais, para povoar aquilo que chamamos céu. Ora, Deus criou o céu e depois criou os seres angelicais para povoar este lugar. Olha que sabedoria, que coisa gloriosa. O salmista, no capítulo 33, versículo 6, ele diz assim: pela palavra do Senhor foram criados os céus, olha a continuação, e. Veja que este e vai fazer ligação do que foi criado primeiro com a sequência. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. É uma lógica de entendimento este negócio, que Deus criou o céu, local adequado, para depois criar os anjos, assim tendo onde acomodá-los. Vamos tentar fazer uma explicação simples. Eu vou comprar um peixe, um peixinho desses de aquário. Mas antes de eu comprar esse peixinho, eu tenho que ter um aquário na minha casa para que ele possa ali sobreviver. Onde eu vou colocar água, onde eu vou colocar os enfeites ali, e então eu vou poder ir lá buscar um peixinho. Foi o que Deus fez. Ele criou os céus primeiro, depois criou os seres angelicais que povoaram o céu. Da mesma forma, pastor Danilo, aconteceu com a terra. Veja, Deus criou os céus e depois a terra. Primeiro veio o céu, depois veio a terra. Os céus, o que nele há, e a terra e tudo o que nele há. Deus cria primeiro um meio de sobrevivência humana, e o alvo aqui, quando Deus criou a terra, era o mesmo que Deus criou o céu. Deus criou o céu para acomodar os seres angelicais. Agora Deus cria a terra para acomodar o homem. Tudo o que existe, pastor Vanderlei, tudo o que existe, pastor Danilo, foi criado por Deus pensando no homem. Coisa gloriosa isso, a coroa da criação de Deus. Primeiro Deus cria o meio de sobrevivência do homem. Só depois disso Deus cria o homem. Vamos para a Bíblia, Gênesis primeiro. Nós vamos encontrar Deus, no primeiro dia, criando a terra ainda sem forma e vazia, bem como a luz e as trevas, dando nome noite e dia. No segundo dia, Deus faz expansão entre as terras, entre as águas, onde encontramos o oxigênio para a nossa sobrevivência. Olha que sabedoria! O planeta, depois Deus criou a atmosfera. No terceiro dia, Deus criou porção seca de terra. Por que porção seca? É onde nós vivemos. Nós não temos condições de sobreviver na água ou no ar somente. Nós precisamos dessa porção seca. Surgindo assim os mares, os continentes, e a Bíblia diz assim, a informação bíblica aqui é precisa: e ordenou o Criador que a terra produzisse erva verde e árvores frutíferas. Que coisa gloriosa! Deus pensou nos mínimos detalhes. No quarto dia, Deus criou os luminares. No quinto dia, os répteis, as aves e os animais. Assim, o homem tinha aonde viver e como sobreviver na terra. Somente então, no sexto dia, Deus cria o homem. O pastor Vanderlei já citou, o homem foi a última das criações, a obra-prima. Deus deixou o homem. Eu vejo assim, por que Deus criou os céus? Para acomodar os anjos. Mas por que os anjos foram criados? Mais à frente nós vamos abordar alguma coisa a esse respeito. Por que os anjos foram criados? E a Bíblia vai nos informar que os anjos são mensageiros de Deus. Ora, o que um mensageiro faz? Leva mensagens. E quem é que recebe essas mensagens? Vou trazer uma afirmação, pastor, dizendo assim: os céus e a terra, tudo foi criado no pensamento de Deus para favorecer o homem. Esse pensamento pode ser lógico.
Deus criou primeiro o céu e a terra, mas mostra toda a sabedoria de Deus, pois Ele pensou em tudo, nos seus mínimos detalhes, antes de criar. Deus projetou tudo em função da coroa da criação, o homem. Muito bem, pastor Luiz. Nós vemos que Deus criou o homem numa inigualável sabedoria. Tudo que Deus fez e criou é perfeito. Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, como nós já ouvimos aqui acerca da criação, do universo, tudo que foi criado, e nós tivemos na nossa lição, no ano passado, uns assuntos sobre o tabernáculo, que foi um dos assuntos muito importantes. E nestas lições em que nós encontramos ali, nós vamos ver ali algumas referências tão importantes e maravilhosas que, bem na verdade, a terra, o que você olha hoje para o homem e para muitas outras coisas que existem, inclusive são ordenanças de Deus que viessem a acontecer aqui, como o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, o próprio homem, é uma sombra do que existe no céu. Muito bem citou o pastor Luiz Pantaleão nesta oportunidade acerca da criação do céu. O que Deus criou. O que existe no céu, nós temos uma sombra aqui. Então, quando nós olhamos aqui na terra para quando eu olho para um dos senhores nesta oportunidade, eu posso ver aqui a imagem do próprio Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança dele. Então Deus criou tudo isto. Alguém pode até pensar, mas Deus precisa ser adorado, glorificado? Não, Deus não precisa. Mas o homem precisa fazer isto. Se eu não adorar a Deus, quem perde sou eu. Deus continua sendo Deus. Deus colocou o homem aqui para que este homem viesse a ser apresentado na terra, a glória de Deus, a criação de Deus. Quando nós olhamos para tudo que muito bem falou o nosso querido pastor Luiz aqui, Deus cria tudo isto para que o homem pudesse ter um local, para que este homem pudesse ser sustentado aqui. Deus pensa no homem. Deus não cria o homem simplesmente por criar. Deus cria, mas a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim que façamos o homem. Então o homem foi planejado, o homem foi estudado. Deus não disse haja como disse para todos os demais seres. Deus disse agora, façamos o homem, segundo, ou seja, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o homem aqui na terra, ele deve ter, primeiramente, quando nós olhamos aqui, se tudo que Deus criou é perfeito, sim. Porque se nós olharmos, o homem ele é um ser muito rico. Eu estava observando ali acerca de um assunto muito importante e me chamou muito a atenção que este homem, alguém foi calcular o valor físico do corpo humano, pastor Danilo. E descobriu-se que ultrapassava 6 milhões de dólares o valor físico do corpo humano. Agora imagine quanto que valeria a parte imaterial deste homem que Deus criou. Incalculável. É incalculável isto, é glorioso isto. Então, a nós só nos resta render-lhe graças a esse Deus que tanto nos amou,
que nos ama e que cuida de nós. Muito bem, pastor Vanderlei. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Voltamos ao nosso terceiro tópico, que tem como tema criação de Adão, o primeiro ser humano. O concílio da divindade sobre a criação do homem. O que levou Deus a tomar essa decisão? Pastor Luiz. Pastor Danilo, há uma curiosidade muito grande do ser humano a esse respeito. Algumas pessoas dizem que Deus criou o homem porque ele queria companhia. Mas isso não passa de um delírio completamente infundado. Deus jamais precisou da companhia de alguém, pastor Vanderlei. A Bíblia nos ensina que ele jamais precisou se aconselhar ou consultar quem quer que fosse. Deus existe completamente satisfeito em si mesmo. Ele não tem necessidades como nós. E isso é por toda a eternidade. A Bíblia chega a afirmar que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E tudo o que Ele fez foi de acordo com o seu beneplácito de sua vontade. Inclusive ter criado o homem. Tudo o que Deus fez, vou tentar traduzir. Tudo o que Deus fez foi porque Ele quis fazer. Foi por sua vontade que Deus criou. É claro que Deus não criou simplesmente porque não tinha o que fazer. Não, Deus não criou porque não tinha o que fazer. Eu volto a dizer que Deus ele é satisfeito, completamente satisfeito em si mesmo. Ele não tem essas necessidades. Deus, quando criou Adão, o princípio da raça humana, ele tinha objetivos. Que é a pergunta que o pastor me faz. O apóstolo Paulo, ele afirma que Deus criou o homem para a sua glória. Romanos, capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo escreve assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Olha que coisa gloriosa. Tendo sido criado o homem à imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito então um propagador da glória de Deus. Olha o objetivo que Deus criou o homem, para que nós pudéssemos propagar a sua glória. Glória no hebraico é kabod, que pode significar majestade, esplendor, presença divina, e está, pastor Vanderlei, relacionada à santidade e à manifestação visível de Deus, pastor Danilo. A maior parte das ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento está relacionada diretamente à autorrevelação de Deus e ao seu desejo de habitar entre os homens. No Novo Testamento, Jesus é a glória visível do Pai. Hoje, Deus se revela por nós, por nosso meio. Nós somos o propagador da glória, ou da presença, ou da majestade, ou da santidade de Deus. Então nós, através de nós, é revelada a glória de Deus, que somos os seus filhos, resgatados das trevas para a luz. Olha essa palavra. Nós fomos tirados das trevas e colocados na luz, para que pudéssemos mostrar que há um Deus que é santo, soberano e glorioso. Pois bem,
Deus criou o homem por sua vontade. E eu tenho que repetir isto. Deus fez o homem porque quis. Ele quis criá-lo e não por necessidade. Ele tomou uma decisão espontânea, mas ele não precisava do homem. E essa premissa continua. Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso de Deus. Sou eu que careço da misericórdia dele. O primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, mostra muito claramente que Deus criou o homem de acordo com a sua vontade. O texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Isso significa que que a criação do homem foi precedida por um decreto. Antes de criar, Deus tomou uma decisão e fez um decreto. Façamos o homem e deu um modelo para que ele seja feito. Apocalipse, quando João tem as revelações, ele diz assim no capítulo 4, versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Olha a explicação bíblica. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O homem foi criado, pastor Vanderlei, para ter comunhão com Deus. É interessante que de toda a criação terrena, o homem é a única criatura capaz de ter um relacionamento pessoal e consciente com o Criador. Nenhum outro animal. E isso é bom frisarmos porque nós já dissemos que o homem não veio de uma evolução. O homem veio de uma criação. O fato de Deus ter criado o homem para a sua glória implica, na verdade, de que faz parte do propósito da criação da humanidade a existência de um relacionamento. Deus ele nos fez semelhante a Ele para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Todavia, o homem caiu em pecado. É explicado na Bíblia, é entendido que o homem se rebelou contra o seu próprio Criador. O relacionamento entre a criatura e o Criador foi quebrado. E essa imagem da glória de Deus, essa imagem de Deus no homem, ficou desfigurada. Ao invés de buscar a glória de Deus, o homem passou a buscar a sua própria glória. Os holofotes da vida se tornaram mais importantes do que aquele que nos criou. E Romanos, o Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 a seguir, ele explica muito bem isto. O problema do pecado, pastor Vanderlei, foi tão grave que corrompeu todos os homens e o homem todo. Ele atingiu toda a humanidade e nos corrompeu por completo. E isto é tão sério, tão importante entendermos isso, para que possamos buscar arrependimento. Pois a própria Bíblia diz assim: todos pecaram e não sobrou um justo sequer. E ninguém que buscasse a Deus, precipitando no pecado, o homem se tornou inútil. É a Bíblia que está dizendo, Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12, e eu quero repetir esse texto bíblico. Todos pecaram e não sobrou um justo sequer. E ninguém, olha pastor Vanderlei, ninguém que buscasse a Deus, precipitado no pecado, o homem se tornou inútil. Aquela utilidade que o homem tinha de comunhão com Deus, de refletir a glória de Deus, foi por água abaixo. Mas Deus é tão sábio. É admirável a sabedoria de Deus. É inigualável e incompreensível.
Porque sabendo disso, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 12, ele nos afirma que mesmo antes de ter criado o homem, Deus já havia decidido que precisava salvá-lo, que precisava da redenção. De uma forma maravilhosa, misteriosa, antes mesmo da fundação do mundo, Deus, para louvor da sua glória, por meio da sua graça, planejou e decretou a redenção do homem através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, aqueles que pelo poder do Espírito Santo hoje recebem as boas novas de Cristo para a salvação, recebendo pela fé como único e suficiente Salvador, são feitos filhos de Deus. Os que antes eram inimigos, e Paulo aos Romanos diz da sua inutilidade, já citamos isso, aqueles que eram inimigos agora são chamados de amigos de Deus. Nós vamos encontrar isso em João capítulo 15. Estes que por decisão própria aceitam retornar a Deus, estes podem desfrutar do propósito original pelo qual Deus criou o homem. Vamos repetir? Ter comunhão com Deus e refletir a glória dele aqui na terra. Mostrar que há um Deus. Aqueles que se submetem a esse processo salvífico têm o privilégio de ter comunhão com Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus, de buscar a sua vontade sobre todas as coisas. Em outras palavras, nós podemos glorificar a Deus, que foi o porquê fomos criados como homem. Pastor? Muito bem, glórias a Deus. Nós vemos a respeito quando Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Qual é a diferença entre criacionismo e evolucionismo? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, nós observamos aqui, como já bem comentamos no tópico passado, acerca que o homem ele foi criado e não é uma obra do acaso, assim como Darwin mesmo fala que é uma evolução, mas não, o homem ele foi criado pelo Senhor. E é interessante nós olharmos que o homem ele é tricótomo, né? Ou seja, é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo, que é o que nós encontramos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O espírito é o elemento, ou seja, espiritual do homem. A alma é o elemento intelectual do homem. E o corpo é o elemento material deste homem. E isto faz o homem ser um ser espiritual, racional e material. Com o espírito, o homem adora a Deus. Com a alma, o homem crê e obedece a Deus. E com o corpo, o homem serve a obra de Deus. Então, o homem, sendo ele tricótomo, nós vamos observar também que existem alguns outros pensamentos que também são estudados, que o homem é dicótomo, ou seja, composto tão somente de uma matéria que é o corpo e a alma, e os dois juntos, mas isso não entra no assunto aqui. Então, o homem, sendo ele esta composição de 3 elementos, este homem, ele, como nós bem observamos, né, no nosso assunto passado, quando a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, porque existe Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem é uma cópia de Deus, bem na verdade.
E não tem como o evolucionismo atribuir isto hoje como seja que o homem veio aí, né, do macaco, por exemplo. Isso aí é uma blasfêmia contra o nosso Deus, porque jamais o homem iria evoluir a esse ponto. Então, quando nós observamos que Deus cria tudo para depois criar o homem, pensa no homem, como que faria, e assim o faz, o homem, obra-prima das suas mãos, porque o homem, quando ele é criado por Deus, esta matéria do pó, para que ele possa ter um relacionamento aqui na terra com os seres humanos. Mas esta parte do homem que vem de Deus, para ele ter um relacionamento com os céus. Então o homem é a única obra-prima de Deus que sabe o que está fazendo. Racionalmente falando, é a única obra-prima, ou seja, única, não existe como ser, por exemplo, se o homem fosse ou viesse do macaco, como pensou Darwin antes de entender, ler o livro de Hebreus e entender que na verdade não era bem isso, jamais este homem teria condições de se relacionar com Deus. Assim como falou o pastor Luiz, que este homem um dia caiu, o pecado o dominou, mas Deus sempre, e o homem atende a isso, né? Se nós formos analisar hoje, existem muitas pessoas que às vezes ele procura a alegria, a felicidade, né, no dinheiro, nas orgias deste mundo, mas jamais vai conseguir preencher, porque tem algo dentro de cada um de nós que é exatamente o tamanho de Jesus, o tamanho de Deus, dentro de nós. E se ele não fizer parte da nossa vida, este vazio vai continuar. E nós vamos, por mais que nós não tenhamos condições de se aproximar do Criador, mas o Criador sempre procurou a criatura que um dia ele formou. O homem pode até estar distante, por isso que eu louvo a Deus, porque quando a gente olha para esta questão, que nós acreditamos, que nós cremos que Deus criou a todos nós, é porque este homem errando, Deus desde o começo veio procurando obter novamente um relacionamento com este homem. Isso desde o Jardim do Éden. Os tempos se passaram. Existe uma palavra hoje aqui. Jesus veio e morreu numa cruz para que pudesse, ou seja, para que nós pudéssemos nos reencontrar, religar ao Senhor. Então, isso daqui demonstra a obra da criação. Pastor Danilo. Muito bem, pastor Vanderlei. Quando Deus cria Adão, ele se torna alma vivente. O que nós temos de tão especial? Pastor Luiz. Pastor Danilo, no início desta gravação, nós citamos que há muitas correntes, muitos pensamentos na antropologia. Nós vamos encontrar a maior parte deles se referindo aos pensamentos de Darwin, de uma evolução. Darwin, ele diz que o homem se originou do macaco, mas ainda mais antes eles tentam explicar que do nada, por acaso, sem razão, alguns elementos se juntam, elementos químicos no meio aquoso, no rio, no mar, formam uma célula que se multiplica sozinha e cria vida. Mas eles não conseguem explicar este elo que faz um animal se transformar em outro, e então, de repente, um primata, um macaco, se transformar em um ser humano racional, com inteligência e capacidades extraordinárias. Aí entra, por exemplo, a ufologia tentando explicar esse negócio. Eric von Däniken, que há muitos anos atrás escreve no seu livro Eram os Deuses Astronautas,
que seres extraterrestres vieram ao planeta Terra e fizeram inseminação artificial, uma estratégia diabólica para zombar da palavra de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Continuamos ainda nesse versículo para elucidar mais esta questão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele coloca um ponto e vírgula ali e diz: e domine. Olha que coisa especial. Deus não só fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas deu domínio. Na criação, somente o homem foi feito semelhante a algo. Em todo o resto da criação, não existia parâmetros de algo que existisse. Deus idealizou e do nada, bará, verbo bará, Deus criou. Mas quando ele vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que nos faz ser tão especial, pastor Danilo? É que os parâmetros que nós fomos criados é o próprio Deus. Nós não fomos criados com parâmetros ideológicos, nós não fomos criados com parâmetros terrenos, nós fomos criados conforme a semelhança do Altíssimo. E isso nos torna especial e nos traz uma lição importante. A imagem de Deus, é óbvio, que vai se referir à parte material. O pastor Vanderlei citou há pouco instante. Nós somos um ser tricótomo. A parte material nossa, ela vai ter apenas relacionamento com o que é material, com o exterior. Mas a nossa alma faz uma ligação entre o corpo e o espírito tem um relacionamento com Deus. Este espírito, o animal não tem. O animal, ele tem a vida. E só o homem, pastor Vanderlei, tem este espírito. Então a imagem e semelhança de Deus é essa parte material. Pois Deus não é matéria. Essa imagem de Deus, ela faz uma separação, uma distinção entre o homem e o animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Olha Gênesis 1, 26. Deus criou o homem e então Deus disse, e Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Olha que interessante. Deus disse que criou a terra, sujeite a terra, mande nela e domine. Domine sobre quem? Sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se nós fôssemos fruto de uma evolução, nós seríamos equiparados, iguais a um primata. Mas a ordem de Deus e a razão de nós nos fazer especial é que nós dominamos não apenas o peixe, não apenas uma ave, não apenas um réptil, mas inclusive o macaco. Nós somos superior a ele, nós somos melhor do que ele, nós somos especial para Deus. E esta especialidade, esta criação, a imagem de Deus, nos capacita a ter essa comunhão com Deus. Isso quer dizer que nós somos uma criatura em semelhança mental, moral e social. Mentalmente, o homem foi criado como um agente racional. O pastor Vanderlei já citou. Nós raciocinamos, nós temos poder de decisão. Nós podemos fazer escolhas. O animal não. O que o animal tem? Algo chamado instinto. Nós decidimos o que queremos. Aonde morar, com quem casar, o que vestir. Nós tomamos decisões sérias, importantíssimas e algumas até banais.
mas nós temos o privilégio de poder escolher. Em outras palavras, o homem pode raciocinar e fazer escolha, porque isso é um intelecto de liberdade de Deus. Deus, lá no início, ele decidiu, ele escolheu criar o homem e nos fez com capacidade de escolhas também. Assim como ele tem poder de decidir e de dominar, nós dominamos. Nós dominamos a criatura animal e somos dominados por Deus. Mas o princípio é o mesmo. O homem foi criado por Deus de uma maneira muito especial. Provérbios, o escritor aos Provérbios, de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, ele diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lá no original ele vai trazer uma ideia de uma vela. O homem não é um animal e não se parece com nenhum animal. O Criador do céu e da terra colocou uma coisa no homem que o torna bem diferente de qualquer outro animal, que é o espírito. Que é o que o escritor de Provérbios disse: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É algo de Deus, que ele pegou dele, uma partícula dele, e colocou em nós. Vamos tentar explicar assim. Deus deu ao homem, assim, uma consciência. Olha que importante. Uma razão de existir, de utilidade e uma consciência. Esta consciência é uma lei, é um mestre, é um juiz que existe dentro de cada homem, cada mulher, cada criança. É uma vela de Deus que está dentro de cada um de nós. E esta vela, ela examina, ela prova os nossos pensamentos, nossas palavras e ações. A palavra consciência, pastor Danilo, ela é uma palavra composta. Ela possui duas partes, primeiro com e segundo ciência. Ciência é conhecimento. Nós temos conhecimento. Ei, não existe nenhum homem que seja inocente. Nós sabemos o que é certo e o que é errado na vida. E isso é dado por Deus. E isso vem lá no Espírito. Este Espírito invisível dentro de cada um de nós tem uma percepção de certo e errado. E ele aprova as coisas certas e reprova as erradas. E nós sentimos essa reprovação pela nossa consciência. De que forma nós adquirimos essa consciência, pastor? Isso não é cultural. Isso está implícito no homem. É um conjunto de caráter que é desenvolvido dentro do homem e isto foi dado por Deus. Vou repetir. É Deus quem colocou no homem a consciência, o espírito, e por isso ela é chamada de vela do Senhor. É uma luz de Deus para nos auxiliar nas tomadas de decisões. Podemos ver que o homem aqui é um ser tripartido ou tricótomo: corpo, alma e espírito. Juntando tudo isto, nós somos a coroa da criação, porque temos um espírito que nos auxilia a tomar decisões e a dominar. Por isso somos a semelhança de Deus. Pastor. Muito bem, pastor Luiz. Chegamos ao término deste tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso quarto tópico, o tópico de encerramento, que tem como título a missão e a tarefa do homem: glorificar a Deus. Adorar a Deus é o dever de todo ser humano? Pastor Vanderlei. Com certeza, pastor Danilo. Quando nós observamos no subtópico passado, que o pastor Luiz comentou aqui,
ele estava falando sobre a tricotomia, ou seja, sobre o homem ser composto de corpo, alma e espírito. E é automático, né? Quando nós vamos falar sobre esse assunto, nós invertemos a posição, né? Porque se nós formos analisar, o homem ele puxa para a sua matéria-prima, a terra. E é automático nós iniciarmos pela palavra corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia não entra, não age desta maneira, ou seja, não nos leva a Escritura, ela nos diz assim, espírito, alma e corpo. Por quê? Tudo que leva o homem, primeiramente, a esta redenção, não inicia-se daqui para lá. O projeto, o plano de salvação para o homem, de redenção, ele não se inicia daqui. Ele se vem dos céus. E quando nós olhamos para aquela palavra que nos diz assim, que o véu rasgou-se, ele não rasgou-se de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Por quê? Demonstrando que tudo o que Deus fez a nós, ou seja, não tomamos partido disso, vem de lá. E quando nós olhamos para esta questão, e bem explicou o pastor Luiz, que o homem é composto de espírito, alma e corpo, e há esta junção, e este relacionamento, ou seja, é por intermédio do Espírito. O Espírito de Deus que existe em nós nos leva a adorar ao Senhor. Então, quando nós observamos aqui esta passagem, nós vamos, Deus criou o homem com tarefas específicas. Primeiro lugar. Segundo, o homem é o único ser criado para adorar a Deus de maneira diferenciada. Adorar com o corpo, adorar, ou seja, com o corpo, a alma e com o espírito. E isso é espontâneo. Nós devemos fazer isso ao Criador, né? Adorar a Deus com o corpo, com a alma e com o espírito. E adorar com o corpo, quando não nos envolvemos com o pecado. Adorar a Deus com o corpo é quando nós estamos sempre procurando desviar-se destas, ou seja, do pecado e tudo que existe, né, que possa contaminar a nossa vida. Adorar a Deus com a alma é bem dizer a Deus em tudo. Isso nós olhamos para o Salmo 103 e o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ainda ele ressalta e diz assim, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então aqui é adorar a Deus com a alma. O salmista está convidando a sua alma a ser grata a Deus, a adorar a Deus, né, por tudo que ele fez. E também com o pensamento, intenções e com os projetos que temos, né? Então o homem precisa adorar a Deus com a alma. Adorar a Deus com o espírito somente quando existe comunhão com o Criador. Porque se não existir comunhão com o Criador, não temos como adorar a Ele, né? O homem só pode adorar a Deus. E esta adoração, ela ter uma certa valia, é preciso que este homem tenha comunhão com o Criador. Porque se o homem não tem comunhão com o Criador, o corpo, ele domina, o pecado domina o corpo. Aí ao momento em que a alma deste homem, ela clama, mas o Espírito de Deus, ou seja, este homem não tem como adorar a Deus por intermédio, chegar a essa adoração a Deus. Por mais que ele procure fazer isto, ele não sabe o caminho, porque ele não tem a comunhão, ele não vai conseguir chegar. Porque tem muita gente confusa ainda nos dias em que estamos vivendo, que ele não sabe o caminho que o leva a Deus. Por mais que tenha uma Bíblia em casa, tenha, às vezes, por que não se dizer, muitos cristãos que têm tudo isso, mas não sabe o caminho da adoração, o caminho da gratidão a Deus. E isso é de suma importância para nós. Isso se dá
onde estamos, ou seja, adorar a Deus, adorar ao Senhor, ao Criador. E quando João escreve no capítulo 4, versículo 23 do seu livro, ele fala sobre esta questão, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Então existem os falsos também, né? Por mais que queiram adorar a Deus, mas Deus conhece os verdadeiros. E quando o salmista fala isso aqui, ele comenta e convida a sua alma a adorar a Deus. E depois nós vamos ver adorar em espírito, com o espírito somente quando existe comunhão com o Criador. Isto deve se acontecer aonde nós estamos, no âmbito onde estamos. O homem foi criado e deve ser grato ao Senhor. O homem deve ser grato ao Senhor. E quando nós olhamos para isso daqui, quando o homem toma esta decisão de ser grato a Deus, de adorar a Deus, ele não importa as circunstâncias. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 20 do livro de Jó, nós vamos observar que Jó não tinha mais nada. Jó perdeu tudo em meio a esta prova tão difícil, mas a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Muito bem, pastor Vanderlei. Sabemos que Deus criou o homem também para propagar a espécie. É um dever ou uma opção? Muitos têm dúvidas a respeito. Pastor Luiz. Pastor Danilo, a família foi planejada por Deus. É uma comunidade servidora dos altos e eternos objetivos do Senhor. A família é um projeto de Deus. Não foi Adão quem quis ter uma esposa ou uma família. Ele não pediu. Mas Deus deu ao homem a esposa e deu a capacidade e o privilégio de se multiplicar ou de ter filhos. Se furtar dessa prerrogativa de propagar a espécie, é antes de mais nada se esquivar de um dos seus propósitos de existência. Deus nos fez e nos ordenou que pudéssemos ou que tivéssemos ter filhos. É claro que nós devemos ter a opção pelas questões financeiras. E a multiplicação, ela não está vinculada ao alto número, mas à propagação da espécie. Casais assim unidos diante de Deus pelo casamento, isso aqui é importante nesse ponto, que os casais assim unidos diante de Deus pelo casamento gozam o privilégio de terem filhos. Deus ordenou a Adão e Eva que tivessem filhos, e ainda que nem todas as pessoas queiram ser pais ou se casar também, e que nem todas terão filhos, é ainda um plano básico de Deus que os filhos nasçam dentro de uma família, completadas por pai e mãe. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: quero, pois, que as moças se casem. Olha a expressão. Quero, pois, que as moças, que as que são moças se casem, gerem filhos e governem a casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Em lugar nenhum da Bíblia encontramos autorização para uma mulher ter relações sexuais para conceber filho antes ou fora do casamento. Isto aqui é importante entendermos. Não é sair propagando e fazendo filhos. Há parâmetros divinos. A paternidade solteira, que está se tornando moda em nossa sociedade moderna, é um afastamento do plano de Deus que trará sérias consequências para as gerações vindouras. Mas vamos retornar à geração de filhos. O marido cristão, como pai e sacerdote da família, é protetor, é instrutor, guia e provedor.
Gênesis 3, 19 e 1 Coríntios 11, versículo 3 vai ensinar-nos isso. A esposa cristã, como mãe, é a principal instrutora dos filhos na família, especialmente nos seus tenros anos. Tem grande importância a responsabilidade de instruí-los e educá-los de acordo com as instruções dadas pela palavra de Deus. Vou tentar traduzir assim. Enquanto o pai é o laço de união da família, a esposa é a gerenciadora do lar. Os filhos, a Bíblia chega a dizer, que são herança do Senhor. Eu herdei dele. Não só a capacidade e a obrigatoriedade, mas o meu filho foi dado por Deus para mim. São fruto de uma sociedade, são o futuro da sociedade e da igreja de Deus aqui na terra, pastor Danilo. Foram confiados a pais e mães com o objetivo de serem instruídos e educados por eles para se tornarem membro da família de Deus no céu. Eu quero frisar isso. Os nossos filhos nos foram concedidos ou confiados. Deus confiou em mim para ser um pai e gerar não apenas um ser humano, mas um filho de Deus para ir morar no céu. E que eles possam ser membros úteis aqui na terra. Pois bem, nossos filhos precisam ter essa consciência, essa convicção de que eles não são um acidente, mas sim o fruto de um projeto amoroso de Deus, pastor Vanderlei. E para isso é fundamental que construamos essa consciência neles, primeiro em amor, com dignidade e ensinando-os a serem homens e mulheres, adultos forjados no caráter de Cristo. Só assim, pastor, daremos continuidade às gerações. A sua pergunta foi: é uma obrigação, uma opção propagar a espécie? E eu digo assim, propagar não é apenas fazer um filho, mas é criá-lo também debaixo do glorioso propósito de Deus aqui na terra, pastor. Muito bem, pastor Luiz, muito bem colocado. Governar e administrar o planeta, isso é o dever de todo cristão? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, Deus criou Adão e formando assim, ou seja, este homem, criando este homem após ter criado tudo, tanto os seres, né, aquáticos quanto os demais animais, e ao observarmos isso daqui, nós vamos ver que Deus cria o jardim e Deus dota este homem de sabedoria para que ele pudesse assim nomear estes animais, também as árvores, e cuidar de tudo aquilo que Deus o deixou. Como bem nós já ouvimos aqui nesta oportunidade pelo pastor Luiz, nós vamos observar aqui que Deus deixou tudo nas mãos do homem. Este cuidado com a terra, a administração de tudo isso, Deus delegou um poder a este homem para cuidar de tudo aquilo. E hoje nós vamos ver que o homem, ele atribui algumas culpas até a Deus, né? Quando nós observamos hoje certas catástrofes que acontecem e alguém ainda tem a ousadia de perguntá-lo: aonde está Deus? E Deus não tem culpa disso. O culpado de tudo isto é o ser humano. Por quê? O ser humano não está cuidando daquilo que Deus deixou para ele cuidar. O homem precisa se conscientizar de que a terra é o seu habitat no momento, né? E hoje eu posso estar aqui, não sei quanto tempo nós passaremos aqui, mas temos filhos, temos a nossa geração que ficará.
como que eles vão encontrar isto mais para frente? Cada dia isto vai deteriorando cada dia mais. E como nós observamos há um tempo atrás, a saúde do homem era uma, hoje já está totalmente diferente, já não é mais aquela mesma, né? Hoje nós vamos observar os cuidados que temos. O homem tem uma sabedoria esplêndida, mas muitas vezes não usa ela como deveria. Então, os cuidados deste homem, principalmente dos cristãos, nós devemos ser um exemplo, né, para a nossa sociedade. A gente observa hoje pessoas que não têm o mínimo de cuidado com aquilo que lhe tem nas mãos. Ele tem o poder de cuidar. Alguém pode até dizer, mas quem sou eu em meio a tanta gente nesta terra? Mas se cada um de nós pensássemos assim, seria muito pior. Mas cada um de nós pensarmos diferente, podemos estar fazendo a diferença em meio a tanta gente. E principalmente nós cristãos sermos exemplo dos demais. Muito bem. Muito bem, pastor Vanderlei. Chegamos à nossa conclusão dessa lição. Acompanhe comigo na tela. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado. Que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Chegamos ao término da nossa lição. Considerações finais, pastor Vanderlei. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos para podermos aprender da palavra de Deus. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, pastor João Pinheiro, meu pastor setorial. Quero agradecê-lo, pastor Danilo, pela confiança em de nós podermos estar junto aqui compartilhando. Também ao meu amigo, pastor Luiz Pantaleão. Também agradecer ali o nosso querido amigo Gilson pela oportunidade. Quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os nossos telespectadores. Muito bem. Considerações finais, pastor Luiz. Pastor Danilo, eu quero primeiro dizer que Deus é bom e pela sua misericórdia nós podemos estar aqui nesta oportunidade. Mas quero ser grato a Deus pela vida do pastor José Polini, nosso pastor presidente, bem como do pastor Enéas, que na ausência do pastor Polini, devido às suas ocupações ministeriais e convencionais, está assumindo as responsabilidades desse campo eclesiástico, bem como ao meu pastor Valdemir Spiri, pastor setorial, ali no setor 2, e ao pastor Danilo pelo companheirismo, pela amizade e pela confiança de estarmos aqui, juntamente com o pastor Vanderlei. Um prazer, muito obrigado, pastor. Ao Gilson, nosso técnico, que incansavelmente nos suporta e nos auxilia, aos nossos professores e alunos da EBD, nosso muito obrigado por nos dar a honra de participar conosco desse trabalho tão importante. Queremos agradecer a Deus, também ao nosso pastor presidente, pelo grande apoio na área de ensino, também ao nosso pastor Enéas Polini, também a toda a diretoria, aos setoriais, às cidades satélites, e já convidamos a todos para a nossa próxima aula, de número 2, que tem como tema a criação de Eva, a primeira mulher. Convidamos a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.